Senhores ministros, senhora procuradora-geral, na sessão do último dia 19 de fevereiro, o ministro Antônio Augusto Anastasia, com base nos artigos 112 do nosso regimento interno, pediu vista do processo 20.474, cujo relator é o ministro Jonathan de Jesus. Trata-se de pedido de reexame contra acórdão proferido em auditoria operacional realizada no Programa Estratégico Guarani para aquisição de blindados para o Exército Brasileiro. Nos termos do parágrafo 9º do artigo 112 do Regimento Interno, declaro reaberta a fase de discussão. Com a palavra o relator, o ministro Jonathan de Jesus, para apresentar seu voto. Senhor presidente, só indago ao ministro Anastasia se ele apresentará voto. Com a palavra, Sua Excelência, ministro Antônio Augusto Anastasia. Muito obrigado, presidente. Cumprimentando a Excelência, eminente ministro, procurador-geral. Senhor presidente, naquela sessão houve a sustentação oral do professor Jacobi, que trouxe, de fato, argumentos relevantes e de um tema que, por uma coincidência, eu conheço relativamente bem, porque era governador do estado quando a fábrica foi criada. Então, eu solicitei vista, conversei com o gabinete do ministro Jonathan, analisei de maneira profunda o processo. O processo já foi objeto aqui de diversas decisões e, de fato, parece que houve digamos assim, um comportamento por parte da empresa, sem nenhuma má-fé, como alega, mais voltado para o setor privado na construção daqueles percentuais da divisão do custo. Então, de fato, não encontrei nada que pudesse reparar o voto do eminente relator, pelo qual, portanto, com todas as vênias, as solicitações apresentadas, eu queria convergir com o eminente relator e apoiar o seu voto. Obrigado, presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Jonathan de Jesus. Presidente, agradeço ao ministro Anastasia. Esse processo traz referência a um reexame interposto pela CNH, Indústria Brasileira Limitada, contra o acordo 2037-2020 do plenário, na qual se discute o sobrepreço, a exclusão de despesas comerciais e a venda do BDI e, consequentemente, a determinação da glosa no contrato 120 de 2016. A empresa sustenta que esse percentual da administração central, ou seja, 9%, estaria plenamente justificada, sobretudo ante a complexidade desse projeto e boa-fé demonstrada pela apresentação de documentos, entre eles um laudo que a KPMG alega ainda que haveria tratamento desigual entre a contratada e os gestores públicos e defende a legítima inclusão de algumas pessoas, de algumas despesas como essas. Examinando os autos, identifico que a composição contratual apresentada inicialmente pela concorrente incorporou despesas tipicamente comercial de rúbrica da administração central, o que a jurisprudência desse tribunal não admite em contratações públicas. A tentativa de remanejar esses custos em documento posterior, além de induzir rúbricas já contempladas no contrato 1 de 2007, conflita com o que for efetivamente proposto pelo Exército. O laudo pericial da KPMG, embora tecnicamente idôneo, na sana de inconsistência de acrescentar ainda mais elementos estranhos nessa condição pactuada, nem afasta a premissa de que as despesas de marketing e venda não poderiam recair sobre o erário. Ademais, não se constatou qualquer cerceamento de defesa, pois a empresa teve sucessivas oportunidades de explicar a composição desse BDI. Assim, permanece válida a conclusão e a inclusão de valores relacionados à publicidade, eventos ou outras atividades comerciais nesse cálculo da administração central, que resultou em sobrepreço, justificando a determinação e a exclusão desses valores e a restituição que tinha sido paga em maior. A decisão recorrida não impede o prosseguimento do programa Guarani e nem descaracteriza a sua relevância, mas protege o interesse público ao impedir que os gastos
próprios do negócio privado sejam suportados pela União dentro desse processo. Diante disso, proponho negar provimento ao recurso, mantendo a deliberação que determinou as devidas correções no contrato 120 de 2016. Acrescento, por fim, que a manutenção do sigilo das peças 157, 158 e 159 não prejudicam a possibilidade de sustentar oralmente todas as teses recursais. Primeiro, porque o acordo original foi proferido em sessão pública e nada impede que se discutam. Em linhas gerais, os aspectos técnicos, jurídicos relativos à formação de preço, sem relevar em números, eles são sempre protegidos. Segundo, a sua ampla defesa não fica comprometida pelo fato de não serem mencionados de forma literal os dados confidenciais, pois o relator e os demais ministros tiveram acesso irrestrito aos autos e conhece tais valores e planilhas. Assim, a ausência da declinação expressa desses números não configura prejuízo à contratada, já que a essência dos seus argumentos, seja de ordem contábil, seja de ordem legal, continua plenamente passível de exposição, inclusive em plenário. É como voto. Agradeço, Sua Excelência, ministro Jonathan de Jesus. Coloco a matéria em votação. Aprovada. Presidente. Ministro Bruno Dantas com a palavra. Apenas para cumprimentar o eminente relator, o voto de Sua Excelência, ministro Jonathan de Jesus, é perfeito, traz todas as questões de maneira clara, didática e, sobretudo, com análise na melhor técnica possível. Eu enfatizo também a minha adesão à compreensão do eminente ministro Jonathan de que nada há nesses autos que justificasse a apreciação em sessão secreta. Aliás, esse é um resquício pré-88 que persiste no nosso regimento e que os sucessivos presidentes, e fico muito feliz que Vossa Excelência, aqui representando o ministro Vital do Rego, também esteja nessa mesma linha. Sessões sigilosas só se fazem justificar quando existem questões de alta relevância para a segurança do Estado ou a preservação da intimidade das pessoas. Neste caso, era perfeitamente possível, como fez o eminente relator, narrar o caso numa sessão pública, apreciar as questões numa sessão pública sem expor dados protegidos por sigilo comercial. Então, eu, mais uma vez, cumprimento aqui o eminente relator e a presidência por terem trilhado essa senda sensata de abolir aqui do nosso tribunal as sessões secretas, exceto naquelas situações que, como eu disse, são excepcionalíssimas. É como voto, presidente, acompanhando o relator. Presidente, agradeço ao ministro Bruno Dantas pela colocação feita e ao ministro Anastasia, que se debruçou inteiramente sobre o processo também. A presidência cumprimenta o ministro Jonatas pelo voto e a proposta trazida ao colegiado. Cumprimento também o ministro Bruno Dantas, que aqui faço reforçar, por indicação do presidente Vital do Rego, as manifestações que traz Vossa Excelência também, que são também da minha concordância, e aqui quero tê-las como minha no exercício da presidência nesse momento. Passemos então aos demais processos.